a semana está recheada de coisa boa. Hoje nós temos o Marco Aurélio, o Marco Antônio, desculpe, meu filho é Marco Aurélio. Marco Antônio Maiuri, de São Paulo, que é escritor espírita, trabalha na mensagem da doutrina desde os 20 anos de idade, não faz muito tempo, ele está com 25 agora, né? É expositor, portanto, há mais de 35 anos. Sexta-feira nós teremos o Oliva aqui, numa exposição que já estamos acostumados, nos trazendo muita paz de espírito. Então, te agradecemos, Marco, pela disponibilidade de estar conosco hoje e temos a certeza de que vamos beber sabedoria nas suas palavras. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. O tema de hoje é um tema que foi sugerido para nós, inclusive pelos amigos espirituais, a responsabilidade dos espíritas. Nós sabemos que a doutrina espírita é a maior doutrina de autoconhecimento que existe, porque responde às dúvidas intrínsecas do ser humano. De onde viemos, quem somos, para onde vamos, qual a finalidade da vida, o que será de nós. O que se dirá de nós quando o mundo orgânico falir, ou quando aqueles que nós nos relacionamos retornarem para o mundo espiritual. O que será deles? Então, essas dúvidas que perseguem o ser humano desde muito tempo são respondidas por esta maravilhosa doutrina consoladora do Cristo, chamada Espiritismo. Nós sabemos que a doutrina espírita é o próprio cristianismo redivivo. É o próprio cristianismo que retorna com as suas bases mais puras, de simplicidade, de amor ao próximo, porém, adaptado à época que o homem está vivendo. Porque é isso que caracteriza as revelações. As revelações têm como característica adaptar a mensagem à época que o homem vive. Revelação vem do latim revelare, significa retirar o véu, para que novas coisas sejam conduzidas ao entendimento humano, para que o ser humano consiga também trilhar o seu caminho da maneira correta. Então vamos dizer assim, as revelações dão uma acelerada em nossa evolução, permite que tenhamos mais informações para conduzir a nossa fé de uma maneira cada vez mais raciocinada, cada vez mais movida pela razão. Porque a questão de fé é muito particular. As religiões, do modo geral, todas elas são importantes. Todas elas têm uma importância muito grande no contexto psico-espiritual humano. As religiões são linhas de pensamento que se agrupam em afinidades e formam, então, as religiões, adaptadas a vários níveis de entendimento. Mas na doutrina espírita nós aprendemos o seguinte, que a glória de Deus deve ser cantada e exposta realmente em todos os níveis de entendimento. Todos eles. Então vamos dizer assim, as religiões são importantes? São importantes. Todas elas são importantes. Não é? Todas aquelas que te tornam uma pessoa melhor são importantes. Todas elas que te fazem sintonizar com Deus e com a espiritualidade são importantes. Todas aquelas que transformam o ser, edificam o ser, consolam, são importantes. Mas nós temos que entender
que são de acordo com aquilo que a pessoa dá conta de entender, vamos dizer assim. Aí a pessoa se vê feliz dentro da sua religião. Eu estava lendo ontem um artigo, que é um artigo na Revista Internacional do Espiritismo, que falava a respeito de Freud. Freud, o pai da psicanálise, o bandeirante das ciências da psique humana. Freud era ateu. Ele tinha vários estudos sobre as religiões e de como as religiões interferem no equilíbrio emocional e psicológico do ser humano. Apesar dele repudiar as religiões e falar da desnecessidade de Deus. Dizia Freud nesse artigo o seguinte, que o indivíduo que abandona as religiões tem mais chance de ter um equilíbrio emocional e psicológico. Agora, nós como espíritas, nós vamos dizer o seguinte, respeitando a figura do eminente cientista, não é, que tem a sua importância bastante acentuada na humanidade, mas nós como espíritas vamos entender o seguinte, depende da maneira como você procura a sua religião. Ela pode te consolar, como ela pode também te trazer algumas decepções. Se você procura a sua religião, seja ela qual for, munido do sentimento de aprendizado, não é? Pedindo forças, pedindo equilíbrio, se você não está à procura de respostas prontas, se você está ali para realmente entender a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ou a mensagem daquele que dirigia determinadas religiões, o budismo, o shintoísmo, seja a religião que for. Se você vai munido de um espírito de absorver o ensinamento e não resolver as coisas que cabe a nós resolvermos, aí você vai ter em sua religião uma verdadeira tábua de consolação. Você vai realmente se consolar com a mensagem da sua religião. Agora, se você procura a sua religião, querendo a consolação aqui na terra, a consolação material, respostas materiais, ou então determinados assuntos de relacionamentos que cabe a nós resolvermos com a modificação do ser, com as conquistas do próprio espírito, como por exemplo a tolerância, a paciência. Se você vai procurar essas religiões querendo respostas prontas, aí você vai se decepcionar com as religiões. Porque elas não vão te dar uma sustentação realmente emocional e espiritual. Na doutrina espírita ocorre a mesma coisa. Se nós vamos à casa espírita, procurando realmente entender a doutrina espírita, as leis de causa e efeito, a lei da reencarnação, de que nós estamos aqui sendo hoje o resultado do nosso ontem, e amanhã seremos aquilo que plantarmos hoje, e que todos nós estamos numa trilha de aprendizado e de evolução constante, aí você está procurando a casa espírita da maneira correta. Aí você vai nascer dentro de si um interesse em conhecer mais a doutrina espírita. Vai procurar os cursos da casa, vai procurar se instruir, vai procurar um dia ser trabalhador da casa, porque você vai entender o seguinte, nós somos os autores do nosso destino. Nós é que procuramos realmente escrever as páginas do livro de nossa existência. E cabe a nós tomarmos a atitude correta. Então a doutrina espírita, nós podemos dizer assim, que ela não é somente uma religião, não é? Nós sabemos da tríade que envolve a doutrina espírita. É uma filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes. É ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E no aspecto religioso, é a religião do amor, que é a mesma que Jesus trouxe para nós. A religião da fraternidade, a religião do amor,
que vai fazer com que nós tenhamos um novo panorama de fé, um panorama diferente de fé. Gosto sempre de citar a respeito da caridade, antes de nós entrarmos no assunto propriamente, porque a caridade é uma das exposições primeiras da doutrina espírita. Os espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Não é? Porque a maioria das religiões, com respeito a todas elas, somente vem através do petitório. Não é? Nós procuramos as religiões para pedir, pedir, pedir. E a doutrina espírita nos convida a servir. Essa é a dinâmica doutrinária que vai fazer com que a nossa fé seja, além de ser uma fé com obras, além de ser uma fé raciocinada, uma fé com obras. E essas obras que modificam o nosso ser e que trazem os primeiros relampejos da verdadeira felicidade dentro de cada um de nós. Então a caridade é assim. Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação, questão 868 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade. E os espíritos responderam, o chamado BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão irrestrito das ofensas. Vejam que Jesus entendia a caridade mais como uma ação interior do que exterior. Porque para nós conseguirmos conquistar essas coisas, esses 3 itens, nós temos que trabalhar em nós e conquistarmos coisas em nosso espírito. Por exemplo, para sermos benevolentes, precisamos deixar o desamor de lado, deixar o egoísmo de lado, a vaidade, o preconceito. Porque se nós não colocarmos de lado esses sentimentos perturbadores, nós não conseguiremos ser benevolentes. Não conseguiremos. Indulgentes com as falhas alheias. Exige também várias conquistas do espírito. A tolerância, o perdão, não é? Exige a resignação para que você seja indulgente com as faltas alheias. Entendendo que todos nós estamos em uma grande escola de aprendizado, que é a nossa terra, que é esta obra-prima plasmada por Jesus para nós vivermos aqui. E aqui aprendermos, aqui nos aprimorarmos, aqui nos desenvolvermos. Mas o terceiro item, perdão irrestrito das ofensas, esse também é libertador e exige também de nós outras conquistas do espírito. Tolerância é uma delas, não é? Porque para nós perdoarmos, nós precisamos entender essa dinâmica evolutiva e precisamos entender também a questão da tolerância. Porque nós também estamos em aprendizado, podemos não ter o erro do outro, mas pode ser que tenhamos o maior ainda, que o outro não tem. Então vejam, ser espírita é transformar o ser, é aprimorar o ser. É entender que nós, quando procuramos nos aperfeiçoar no ensinamento espírita, ao procurarmos a casa espírita, como citamos há pouco, nós vamos imbuídos de um outro sentimento.